Mas antes, a gente fala um pouquinho sobre ronco e apneia do sono. A gente recebe com muito carinho aqui no nosso estúdio a otorrinolaringologista, a doutora Thalita Fracalossi. Seja bem-vinda, viu, doutora Thalita? Muito obrigada. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigada pelo convite. São queixas muito comuns, né? A gente recebeu, inclusive, vários pedidos através das redes sociais, principalmente, para a gente poder abordar esses assuntos aqui no Mulher.com. Tem muita esposa reclamando do ronco do marido, doutora. É isso mesmo. Na verdade, eu costumo dizer que, às vezes, o próprio paciente não se queixa, mas o companheiro traz essa queixa para a gente no consultório. É muita gente. Estima-se que mais de 30% dos brasileiros adultos roncam. E isso cada vez mais está conseguindo ser demonstrado que tem um impacto importante na qualidade do dia. Então, a preocupação vai além da noite, vai com a qualidade do dia a dia desse paciente quando ele acorda. O que causa esse ronco? Bom, o ronco ele pode ser causado por vários problemas. Então, eu costumo falar que o ronco é um problema multifatorial. Os mais comuns? Os mais comuns. Obstrução nasal, sendo tanto por desvio de septo ou rinites e sinusites. Um estreitamento da via aérea superior, às vezes uma amígdala grande ou um pescoço mais gordinho. Um sobrepeso e o próprio envelhecimento. A diminuição do tônus muscular acaba causando ronco também. Algumas mães participaram pelas redes sociais comentando que os filhos roncam. É comum a criança roncar? É. Eu não conheço, só conheço adultos, geralmente homens, né? Mas eu vi algumas mães comentando, antes da gente entrar no ar nas redes sociais, comentando que filhos e crianças pequenas. Isso é normal? No caso das crianças, o ronco ele é causado principalmente por um aumento do volume da adenoide e da amígdala. E nesses casos, a cirurgia resolve muito bem. Então, assim, são duas coisas diferentes, o ronco na infância e o ronco na idade adulta. O ronco na infância a gente consegue resolver, a gente consegue devolver para essa criança uma qualidade do sono, ela começa a se desenvolver muito melhor na escola. Agora, no adulto, são outros fatores. E é isso que a gente tem que pesquisar na consulta. Perfeito. A gente vai falar também um pouquinho sobre essa questão da apneia do sono, né? O que caracteriza a apneia do sono, como definição, é a pausa da respiração durante o sono, tá? Então, assim, ela pode ter vários graus. A gente tem apneias leves, moderadas e graves. E para cada uma desses tipos, tem um tratamento específico. Então, a apneia acaba causando um estresse para o organismo do paciente. Então, durante a noite, onde era para ele descansar, se restabelecer do dia e se preparar para o próximo, ele tem vários microdespertares, tem essas pausas da respiração, diminuição da oxigenação do sangue e até alteração da frequência cardíaca. Nós separamos um material que destaca, pontua bem os fatores de risco, né, da apneia. Eu queria compartilhar com vocês também de casa e que você possa prestar atenção, né? Como é que está dormindo o marido, os filhos, e peça para eles prestarem atenção no seu sono também, porque existe tratamento, tá? Para o ronco e também para a apneia. Olha só, os fatores de risco. Então, a gente pontua um por um: o excesso de peso, a circunferência do pescoço, o estreitamento das vias aéreas, histórico familiar, é importante também levar em consideração. As pessoas que consomem muita bebida alcoólica tendem a ter mais apneia do sono. Alterações hormonais e congestão nasal. Esses fatores individuais ou agindo em conjunto, né? Às vezes as pessoas apresentam mais de um desses fatores de risco, tudo isso vai piorar esse processo. Tudo isso contribui. Então, da mesma forma que a gente vai pesquisar vários fatores no próprio indivíduo, é importante a gente pesquisar vários fatores comportamentais, como o histórico de consumo de álcool que você disse. O álcool diminui tônus muscular. Então, a pessoa que consome o álcool tem esse tônus diminuído e ele vai ficar mais propenso a roncar e fazer apneia. A gente falou do ronco, o ronco é um sintoma da apneia, né? Isso, na verdade, ronco nem alto, todo roncador tem apneia. Como distinguir isso, doutor? Hoje em dia, a gente tem alguns exames específicos e que eles mostram pra gente se trata-se só de uma questão de ronco primário ou se ele vem associado com a apneia e qual o grau da apneia. O exame é a polissonografia. O paciente dorme uma noite no laboratório do sono. Hoje em dia já temos até esse exame domiciliar, todo monitorizado, e a gente consegue identificar. É bem interessante. E a partir desse exame, a gente consegue identificar o tratamento específico para esse paciente. A gente tem outros sintomas também da apneia do sono, né? Para você prestar atenção e se olhar com mais cuidado. Olha só, além dessa questão, então, do ronco alto, nós temos
A questão da sonolência excessiva durante o dia, despertar durante a noite com falta de ar, despertar com a boca seca. Quem sofre de muita dor de cabeça durante o dia pode estar tendo apneia do sono durante a noite. Pessoas que sofrem com insônia, pessoas com déficit de atenção, pessoas que se esquecem, né, com frequência, aqueles famosos brancos. A gente recebeu até ontem uma neurologista. Irritação e impaciência durante o dia. Tudo isso pode ser aí sinal de que você tem aí a apneia do sono. Qualquer pessoa acaba desenvolvendo ou a gente tem um grupo de risco? A gente viu ali os fatores de risco, né? Então, pessoas com sobrepeso, pessoas que consomem muita bebida alcoólica. Além dessas, pela sua própria experiência de consultório, é mais comum homem, mulher ou alguma faixa etária específica? Hoje em dia, homens e mulheres, pelo que recebo no consultório, é bem parecido, tá? A quantia está empatado. Mas, geralmente, por volta dos 45, 50 anos, essa queixa é maior, é mais importante. E é aquilo que eu te falei, depende de outros fatores. Então, assim, às vezes o paciente, além de obeso ou um sobrepeso, tem uma questão aí de obstrução nasal associada. Ou, às vezes, nem só a questão da obstrução nasal, mas é um paciente que tem um queixinho menor, que deixa ele mais propenso ao ronco. Porque quando a gente dorme, relaxa a musculatura e o queixo cai. Então, assim, tem outras coisas que a gente tem que pesquisar. Por isso que a questão da genética, da história familiar é importante. Porque a gente herda essas características dos nossos pais. Então, um rostinho mais comprido, um pescoço mais gordinho, tudo isso a gente acaba herdando deles. Por isso que isso é importante também. E tudo isso pode influenciar? Tudo isso influencia. Nessa questão da apneia e do próprio ronco. Porque nada mais é do que um aumento da resistência para a passagem do ar na via aérea. Então, tudo que aumentar a resistência pode justificar o ronco e a apneia. Os tratamentos, você comentou que em alguns casos a cirurgia é super indicada e traz um resultado fantástico. Isso. Além da cirurgia, ou antes de partir para a cirurgia, quais as outras possibilidades que a gente tem para tratar ronco e apneia do sono? Como a causa é multifatorial, o tratamento também precisa ser multidisciplinar. Então, se tem sobrepeso associado, a gente tem que perder esse peso e voltar a ser o normopeso. Se esse paciente tem algum problema nasal, temos que corrigir esse problema nasal. E dependendo do grau da apneia, a gente pode usar o que a gente chama de CPAP. São máscaras que o paciente dorme durante a noite e que mandam um fluxo de ar numa pressão positiva e que mantém essa via aérea sempre aberta, impedindo o ronco e a apneia. Mas tudo isso depende do grau. Leve tem algumas indicações específicas, se é moderada, outras opções. E se é grave... Essa máscara ela não é desconfortável? O paciente dorme com ela? Olha, eu confesso que a primeira vez que você olha a máscara, você fala, como que vai dormir? Como é que ele vai conseguir dormir? Mas a qualidade do sono que ele tem com o uso da máscara é tão boa, e o dia posterior a uma noite bem dormida é de uma qualidade tão superior à que ele estava acostumado, que faz um reforço positivo e ele usa máscara. Ele se acostuma, a máscara não incomoda. Ele se acostuma a usar a máscara, é incrível. E tudo aquilo que você falou de fadiga, de irritabilidade, dificuldade de concentração, o paciente acaba sentindo a melhora na primeira noite após o uso da máscara. Rápido, é incrível a melhora. A gente tem aí uma personagem, né, uma telespectadora que sofre com a apneia do sono e fez questão de deixar aí uma mensagem, né, dar aí compartilhar a sua experiência, dar o seu testemunho sobre esse problema. Olhem só. Oi, Tati, boa tarde. Eu descobri que eu tenho apneia faz uns 5 anos, mais ou menos. Foi quando eu fui dormir na casa de uma amiga minha e ela acaba me acordando durante a madrugada assustada, porque eu tinha parado de respirar. Depois disso, eu procurei um médico para saber o que era aquilo, porque eu não tinha noção. E aí, ele descobriu mesmo que eu tinha apneia e que a minha taxa de oxigênio durante o sono caía a 70%. Aí eu fiz uma cirurgia de adenoide, para retirada de adenoide e das amígdalas, para ter uma condição de sono melhor. Hoje, eu voltei a roncar um pouco e voltei a sentir um pouco de cansaço. Mas eu tô numa fase de emagrecimento, eu tô numa fase de fazer exercícios para tentar melhorar a minha saúde, para conseguir ter uma noite de sono um pouco melhor, um pouco mais agradável. É isso, obrigada.
Eu que agradeço, Jéssica. Um beijo para todos de Sorocaba. Jéssica, nova, né? Já passou por uma cirurgia, retirada das amígdalas. E me chamou muita atenção. Que bacana ver ela se cuidando, né? Ela fala que está ali fazendo atividade física, Muito se bom. propondo, né, a fazer uma dieta para perda de peso. Isso tudo vai ajudar muito. Com certeza vai ajudar muito. O ideal agora é até ela repetir o exame do sono, da polissonografia, para a gente tentar quantificar o quanto é que sobrou aí. Tem ronco ainda? Tem algum grau de apneia? Para a gente direcionar ainda mais o tratamento dela. Mas muito legal e é muito comum isso que ela contou, de assim, às vezes o paciente que mora sozinho nem sabe que ele ronca. Ela foi dormir numa amiga e a amiga... Exatamente, isso é estranho. super comum, é bem comum mesmo. E vale a pena deixar esse recado para os pais prestar atenção nos filhos, né? Porque a Jéssica, a gente viu ali no depoimento, uma jovem. Então, a maioria das pessoas que acabam desenvolvendo são pessoas mais velhas, mas também acontece em crianças e jovens adolescentes. Isso não é uma regra, isso não é uma regra. E assim, o que eu costumo falar, roncar não é normal. Porque também existe essa coisa, quando eu estou muito cansado, durmo de barriga para cima, eu ronco, isso é normal. Não, não é normal. Então, todo mundo que ronca, vale a pena investigar. Lógico que se é só um ronco, não tem apneia, a gravidade é muito menor. Às vezes atrapalha muito mais quem dorme com o roncador do que o próprio roncador. Mas a gente precisa ver, excluir, que de repente tem alguma coisa mais grave associada. Porque o ronco pode ser o sintoma de algo mais grave, né? Pode ser. A gente já vai continuar falando sobre isso com a nossa otorrinolaringologista.